A palavra de Deus está no livro de João, no versículo primeiro, que diz assim, a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo primeiro, que diz logo: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui eu quero meditar nesses dois versículos, né? Que é o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, não é isso? É a palavra de Deus sem desdrobo, sem engano. Acredita os crentes, nos pastores, que vai haver uma vinda de Jesus e vai levar esses crentes para o céu, para morar com Jesus, por causa que a Bíblia diz que Jesus vai voltar, né? Só que eles não analisam o tempo dessa vinda de Jesus. No Velho Testamento falava na vinda de Jesus. Malaquias, no livro do profeta Malaquias, fala grandemente nesta vinda do Senhor, né? Muito antes da vinda de Jesus. Malaquias citava essa vinda de Jesus, que era a vinda do Senhor. Aí, se você for olhar dentro dos livros de Paulo, aí nos está falando dessa vinda do Senhor, né? Jesus, na sua pregação, falava na vinda do Senhor, né? Mas nunca foi manifestado a palavra de que um homem ia e voltava. A vinda do Senhor é a vinda, o retorno da libertação, o retorno da salvação, o retorno da graça, do amor, sabe? Então veja, a palavra de Deus aqui diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o importante é que quem era o Verbo? Deus. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Então, isso quer dizer que Jesus encarnado, ele era Deus encarnado. Foi Deus que não quis ser chamado de Deus e mandou que chamasse ele de Jesus. Certo? Então, se Deus preferiu que chamasse ele de Jesus, ele em carne, que veio salvar o mundo, que veio resgatar o povo do castigo da lei de Moisés, porque era 613 pontos a lei de Moisés, e necessitava de um homem morrer como um cordeiro, porque os homens matavam cordeiro, matavam boi para perdão de pecado, mas isso não foi alcançado, porque necessitava de um sangue de uma pessoa inocente também, limpo, que não tinha pecado, e as pessoas todas eram pecadoras. Foi necessário que Deus mesmo se responsabilizasse por esse sacrifício e ele mesmo viesse, porque ele era sem pecado, ele era limpo, né? Um cordeiro preparado para ser morto e dar salvação para todas as pessoas, para que as pessoas não participassem mais de mandamentos da lei de Moisés. E isso aconteceu, mataram, pregaram em cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, e ele não vem, ele já está, nós somos o templo e morada do Espírito.